Olá, é um prazer estar aqui novamente, tendo esse privilégio de poder partilhar com vocês mais uma porção do Evangelho. E queria deixar um versículo para vocês, 2 versículos, nesse instante maravilhoso, nesta hora que você está me vendo e ouvindo, que vai falar ao seu coração. 1 Coríntios 3, versículo 21 e 22. 1 Coríntios 3, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Entendemos até o versículo 23, 21 a 23. Então, um texto interessante. Mas antes de falar sobre ele, eu queria dizer uma coisa para você. Não desista. Deus não desistiu de você. Deus nunca desistiu de você e nunca desistirá de você. Quem desiste do homem é o homem. Quem desiste de Deus é o homem. Não desista. Ele te ama e se importa com você. Não importa o que você está passando. Meditemos no texto então. A palavra diz no 1 Coríntios 3, versículo 21 o seguinte: que ninguém deve se gloriar nos homens, porque tudo é vosso. Mas por que Paulo escreveu isso? No versículo seguinte, o 22 e 23, ele dá uma ênfase dizendo que ele, Paulo, Apolo, Pedro, a vida, o mundo, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso. E nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Por que ele está dizendo isso para a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela teve alguns problemas e foi uma das igrejas que talvez mais deu problema, São Paulo. E um dos problemas está focado aqui. Quando surgiu no meio da igreja partidos políticos mesmo, políticos, religiosos, em que a igreja estava dividida. Como acontece com a gente hoje, nas igrejas hoje, infelizmente. Havia um grupo que dizia: olha, nós só vamos ouvir Paulo, porque Paulo, ele tem uma sabedoria, uma condição, foi fariseu dos fariseus, formado aos pés de Gamaliel, então só ele vai ministrar e pregar para nós. Não ouviremos outros que não seja Paulo. Isso é um grupo na igreja dizia isso. Outro grupo dizia assim: não, nós vamos ouvir Apolo, porque Apolo é um homem muito eloquente, um homem que tem uma boa oratória. Aí havia um terceiro grupo. Ele dizia assim: não, nós vamos ouvir Pedro, porque Pedro viveu com Jesus. Ele almoçou, jantou, tomou café, dormiu no mesmo lugar que Jesus às vezes dormia. Viu Jesus depois da ressurreição. Viu Jesus sendo assunto aos céus. Foi o primeiro pastor da igreja. Após o advento, o Senhor ter retornado aos céus. Era, humanamente falando, a maior autoridade da igreja na época. Vamos ouvir Pedro. Não gosto de ouvir Paulo, Cefas, ouvir Paulo, ouvir Apolo.
fora. Eu fico pensando, e você também pode pensar nisso, isso é diferente hoje no nosso meio? De maneira nenhuma. Às vezes tem gente que pergunta, vem cá, o culto é hoje à noite, quem vai pregar? Ah, é o diácono. Não, não vou. Eu sou o presbítero para cima, evangelista, pastor. Ah, quem vai pregar hoje? Ah, hoje é o evangelista da igreja. Não, não vou ouvir. Ah, quem vai pregar hoje? É o pastor fulano de tal. Não, não vou ouvir. Eu só gosto de ouvir o pastor B, não gosto de ouvir o pastor A. Ah, quem vai pregar nessa festa? É o nosso pastor da igreja. Não, não vou ouvir. Quero que ele traga lá o abençoado que não sai da mídia, o abençoado que está pregando na mídia, que Deus os abençoe por isso. E a gente faz um esforço, a igreja faz um esforço em relação à sua contabilidade, a gente paga uns 10, 15, 20 mil e ele vem. E aí, ele vem e prega a palavra que o Senhor falou, que recebemos de graça, devemos dar de graça, e no final de 2 dias, 3 dias, ele escalpela cada um de nós e leva o último tostão que está nos nossos bolsos. Mas não queremos ouvir o profeta de casa, o homem de Deus de casa, a mulher de Deus de casa, o pastor de casa, a pastora de casa, queremos ouvir o que vem de fora. Por isso que Jesus enfrentou isso também, e ele mesmo disse, o profeta de casa não tem honra. O profeta de casa não é valorizado. Ainda que ele conheça Deus, e tenha conteúdo de Deus, e tenha a unção de Deus, e tenha poder de Deus na vida, e tem conteúdos seculares, e tem formação, ou não tenha formação, ainda que ele tenha todo amor, ainda que ele seja misericordioso, ainda que ele seja um pacificador, ainda que ele seja alguém que esteja disposto a dar a vida dele por aquela congregação, por aquela igreja, por aqueles irmãos. Não, se valoriza mais o que está fora, o que vem de fora. O homem de fora é o avivado, é o avivalista. A gente não sabe o que é avivamento ainda, irmãos. Você pode estar avivado e reavivado todo dia, dependendo só de uma coisa, exclusivamente só de algumas coisas. Primeiro, da palavra de Deus. Segundo, levar uma vida profunda de comunhão por meio da oração com Deus, estar sempre cheio do Espírito Santo. Terceiro, vigiando constantemente e, consequentemente, o fruto do Espírito vai se manifestar sempre em você. Haverá sempre em você alegria, amor, paz, gozo, paciência, bondade, domínio próprio e por aí vai. Mas a situação estava complicada ali na igreja de Corinto. Como está complicado o nosso meio hoje. O tema dessa mensagem pode ser, tudo é vosso, tudo é de vocês, tudo é meu, tudo é nosso. Para então chamei eles a atenção, no capítulo anterior, capítulo 1, Paulo fala, olha, estou sabendo que há contenda entre vocês, porque vocês estão fazendo predileção, só ouve um, não ouve o outro, só ouve um, não ouve o outro, e estão formando grupinhos aí na igreja, no templo. E ele faz a pergunta, eu sou Paulo. Uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, não, eu sou de Apolo. Outros falam, eu sou de Pedro. Outros dizem, eu sou de Cristo. Esse era o quarto grupo. Um grupo dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Pedro. Outro grupo dizia, eu sou de Jesus. Nós só ouvimos Jesus. Só recebemos a revelação de Jesus, da palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. Ele fala, está todo mundo errado. Até porque o último grupo que se achava talvez o grupo mais certo, dizer que era de Jesus, eles se esqueceram que os instrumentos que Deus usa aqui na terra são os próprios seres humanos, somos nós. São homens e mulheres vocacionados por Deus, habilitados por Deus,
que são levantados por Deus para anunciar o Evangelho eterno de Deus. Porque Cristo está dividido. Paulo não morreu por nós. Apolo não ressuscitou por nós. Pedro não foi assunto após ter aparecido para os discípulos. E nem tem o poder de nos dar a vida eterna. Ele diz, não, está todo mundo errado. Estão preocupados em ouvir só um e outro? Quero dizer uma coisa para vocês. Aí ele vai enumerando. Eu, Paulo, eu sou de vocês. Apolo também é de vocês. Pedro também é de vocês. O mundo em que vocês estão vivendo, seja mundo criação, seja mundo seres humanos, seja mundo sistemas, também é de vocês. A vida, seja a vida biológica, a vida espiritual, a vida emocional, é de vocês. A morte, seja a morte física, seja a morte espiritual, seja a morte eterna, também é de vocês. E cada um de vocês escolhe o que quer. As coisas presentes que vocês estão vivendo, vivenciando e vendo, e ouvindo e caminhando nelas também é de vocês. As coisas futuras que virão, que é um mistério, e que a palavra diz que Deus caminha conosco, que Ele sabe o que vai acontecer, o que vai se suceder, também é de vocês. Agora ele conclui dizendo, tudo é de vocês, tudo é nosso. Para que está dividido? Para que está dividido? Aí ele fala lá no capítulo 1, eu tenho que tratar vocês como carnais. Porque, havendo tais contendas entre vocês,